Bom dia. Em meio a muitas nuvens, Manaus amanhece com 24 graus de temperatura. E a máxima de hoje será de 32 graus Celsius. O clima-tempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 4 milímetros. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala de chuva no decorrer do período e que a temperatura máxima será de 30 graus. Hoje é domingo, 8 de abril. Chegamos aos 98 dias do ano e faltam 267 para terminar 2018. Comemoramos o Dia da Natação, Dia do Correio, Dia Nacional do Sistema Braille, Dia do Desbravador, Dia do Profissional de Marketing, Dia da Lembrança do Holocausto e o Dia Mundial do Combate ao Câncer. No Japão, é comemorado hoje o Festival das Flores, em que é celebrado o nascimento de Buda. Hoje é dia de São Gastão. Nos registros da história, vamos encontrar que em 1820, a Vênus de Milo é descoberta na ilha Agiana de Milos e que em 1959, uma equipe de fabricantes de computadores, usuários e pessoas de universidades Pois é, em 1959, uma equipe de fabricantes de computadores, usuários e pessoas de universidades dirigidos por Grace Hopper reúnem-se para discutir a criação de uma nova linguagem de programação que seria chamada de COBOL. O que é destaque nesta edição? Lula chega a Curitiba e passa sua primeira noite na cadeia. Dirigentes do PT anunciam grande vigília e dizem que só militantes só saem de lá levando Lula. Antes de se entregar, o ex-presidente faz comício atacando a justiça e os meios de comunicação. Ao menos 12 políticos do Amazonas mudam de sigla na janela partidária. Saúde. Grandes nomes do Amazonas e a discografia hoje resgatando um dos maiores nomes da música popular brasileira, Nelson Gonçalves. É o Jornal da Manhã Especial de domingo, a maior e melhor revista do rádio, que começa agora. 6h36 em Manaus. Já tenho aqui à minha frente, do outro lado da bancada, Dom Sérgio Eduardo Castriani. Você pode acompanhar a mensagem que traz agora Dom Sérgio Eduardo Castriani através do aplicativo Mano em seu celular. Você tem aí o aplicativo Mano à sua disposição e pode ouvir e assistir o Jornal da Manhã e a programação inteira da Rádio Difusora. E agora o Jornal Especial de domingo. Dom Sérgio foi a Manacapuru, chegou a 1h da manhã, mas já está aqui firme e forte. Dom Sérgio, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes. Fomos a Manacapuru, ordenação de um diácono transitório. Seminarista Paulo, que foi ordenado diácono ontem. Festa bonita, festa do povo, família dele, as comunidades todas reunidas, com Dom Marcos Piatek, o bispo de Coari. Muito bonito, foi cansativo, mas bonito. A gente volta muito animado ver a animação do povo, também a fé do povo, que se alegra quando um jovem se consagra a Deus. E Dom Sérgio chegou por volta de 1h da manhã e hoje tem 3 missas a celebrar, Dom Sérgio? Sim, agora às 7h na área missionária Nossa do Rosário, no Japim, posse do Padre Claudio como novo pároco. Depois, às 11h, a Fazenda da Esperança, nos começaram ao Santuário da Misericórdia, hoje é domingo da Misericórdia, né? E à tarde, às 19h, São Francisco, no bairro São Francisco, posse do Padre Orlando como novo padre. A programação é intensa desse domingo para Dom Sérgio Eduardo Castriani, que mesmo cansado da viagem que fez a Manacapuru, chegando a 1h da manhã, vai estar hoje cumprindo essa missão pastoral. Dom Sérgio, qual é a mensagem que o senhor nos traz hoje, o tema da... Hoje é o domingo da Misericórdia, né? Papa João Paulo II que instituiu essa festa, segundo domingo de Páscoa, domingo da Misericórdia. Misericórdia de Deus, que é imensa para nós.
Pois é, Deus misericórdia. Depois de ouvir a Dilma Rousseff lendo a oração de São Francisco, só nos resta ouvir agora a mensagem séria que nos traz Dom Sérgio Eduardo Castellani. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no segundo domingo da paz, domingo da misericórdia. Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é amor. Se mostrou em Jesus na sua ressurreição. Agora a primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos, fala da vida da comunidade. Comunidade que é um só coração e uma só alma. Uns dando certo no coração e uma só alma. De fato, a ressurreição nos faz partilhar os bens. A misericórdia divina nos leva a ser misericordiosos. E misericórdia não suporta sofrimento. Temos que partilhar, partilha. Na nossa diocese tem acontecido coisas bonitas, sinais dessa partilha. Na noite da Páscoa, por exemplo, nós tivemos uma refeição junto com o pessoal que mora na Praça da Matriz, que vive ali. Ontem também houve uma ação social em que é convivência dessas pessoas. Então conviver é o fruto da ressurreição de Jesus. Um só povo, uma só família, uma só humanidade. Temos que viver que não tivesse necessidades entre nós. O mundo tem para todos, o mundo tem comida suficiente, mas porque uns passam fome, porque outros comem demais, não é? Então, a comunidade é fruto da ressurreição. A comunidade é o lugar da vivência da fé. Vivemos a nossa fé nas comunidades cristãs, comunidades de base, comunidades de bairro, comunidades de fé que são onde vivemos a partilha. Depois, no Evangelho de hoje, Jesus aparece aos discípulos reunidos no 8º dia. É o domingo de novo. Domingo é o dia da ressurreição, domingo é o dia da comunidade reunida. Jesus aparece na comunidade e sopra sobre ele, dá o Espírito Santo, é um dom do ressuscitado. Para quê? Para que ele dá o Espírito Santo, para perdoar os pecados. Ele vai dizer que perdoar os pecados são perdoados, que não são perdoados. Então, perdão dos pecados é a missão de Jesus, redenção, salvação. Essa missão é da igreja. Quem é da igreja tem essa missão, a força do Espírito. Pois ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Somos enviados por Jesus, como ele foi enviado pelo Pai. Missão é então o nosso compromisso. Se é que Jesus foi para a humanidade, seremos hoje nós. Nós somos hoje Jesus, somos hoje o Cristo. Misericórdia, no mundo que quer vingança, no mundo que impera a violência, o roubo, a rapina, o ciúme, a inveja. Temos que ser misericordiosos como Jesus foi misericordioso. Esse domingo, então, nos lembra isso, verdade fundamental, que Deus é misericórdia. O princípio da misericórdia, porque Deus criou o mundo por amor. Por amor ele redimiu a humanidade, por amor ele nos conserva. Misericórdia é sentir a dor do outro, misericórdia é sentir a dor do próximo e fazer alguma coisa, né? Ser bem concreto. Misericórdia não é sentimento puro, é ação misericordiosa. Então, domingo da misericórdia, Santa Faustina, que foi a grande apóstola da misericórdia. Hoje temos em Manaus muitas festas da misericórdia, grupos que têm a espiritualidade da misericórdia. Hoje, na Fazenda da Esperança, vamos estar no Santuário da Misericórdia, um lugar de peregrinação, de confissão, de penitência, de muito amor para os irmãos. Então, vive esse dia na misericórdia de Deus, na paz de Deus. Não deixe o seu coração endurecer, viu? Porque se o coração endurecer, a vida fica muito insuportável. Temos que ser misericordiosos. Vamos rezar, então, ao Deus da misericórdia. Ó Pai, Criador de todas as coisas, por misericórdia, que criastes a humanidade e a redimistes por seu Filho Jesus, enviando para que ele o salvasse. Dai-nos um coração misericordioso, compreenda a dor do outro, que sinta a dor do outro e que faça alguma coisa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, então, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre nós, para sempre. Hoje está todo mundo com a garganta meio ruim, né, Paulo? O negócio começou aí ruim hoje, né? Pois é.
Mas a gente vai suportar o dia. É um pequeno calo na garganta, mas vai melhorar. Então, que Deus abençoe a todos nós hoje. No domingo que vem eu não estarei aqui, estarei na Assembleia do CNBB. A Assembleia Geral do CNBB começa na quarta-feira, vai até o dia 20. O Padre Charles virá aqui, então, para a mensagem. A Assembleia da CNBB vai ser realizada onde, você? Aparecida. Aparecida, São Paulo. Tá bom. Falando de São Paulo, no dia 24, não é dia do meu aniversário, à noite, eu vou para São Paulo também. O senhor vai voltar dia 20. Voltamos dia 20. Dia 22 nos encontramos aqui. Sem dúvida, Dom Sérgio. Muito obrigado. Então, bom domingo a todos, boa semana, que Deus abençoe a todos. E um domingo também para o senhor, Dom Sérgio, de muita paz e de muita saúde, e não esqueça de descansar após as missas. Pois é, descansa amanhã. Tá bom. Até a volta, 6h44 em Manaus. Depois de uma longa temporada e naturalmente por problemas alheios à sua vontade, a mãe dele está atravessando problemas de saúde. Eu tenho a alegria enorme de receber o nosso produtor aqui de volta, o Adson Matos. Bom dia, Adson. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Hernandes Sampaio, saudade de você, também você ouvinte, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Especial de domingo, todo bem preparado e compilado para você. Tá bom. E Dona Benigna, como é que está? Dona Benigna está, graças a Deus, viva, né? E está bem, né? Na medida do possível, tem se recuperado bem de esse período assim que requer muito cuidado, mas Deus tem sido muito presente conosco e tudo tem dado certo. Ela esteve hospitalizada, não é, Adson? Isso mesmo, né? Por complicações renais, enfim, a idade também, a gente também não pode exigir, porque o corpo chega um momento em que ele começa também a fraquejar, enfim, mas como eu tenho dito, Deus ele tem sido muito presente conosco e graças a ele tudo tem dado certo. Saúde para Dona Benigna e a alegria de ter de volta aqui o nosso Adson Matos. Ontem foi o dia do jornalista, não é, Adson? Pois é, né, Paulo? Dia 7 de abril. Luiz Costa me lembra aqui, parabeniza também. Bom dia, Luiz, para você. A versão mais consistente para a escolha desta data como dia do jornalista, que ocorreu ontem, remonta ao período do Império. A data é comemorada em 7 de abril em homenagem a João Batista Líbero Padaró, médico e jornalista que morreu assassinado por inimigos políticos em São Paulo em 22 de novembro de 1830. Essa morte gerou um movimento popular que levou à abdicação de Dom Pedro I no dia 7 de abril de 1831. Por causa disso, a data foi escolhida para marcar a fundação da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, por Gustavo de Lacerda, em 1908. E a própria ABI foi quem a instituiu como Dia do Jornalista nas comemorações de um século da abdicação de Dom Pedro I, em 1931. Agora a própria ABI, que está fazendo 99 anos em 2007, dá início oficialmente a partir deste dia 7 de abril, ontem, às comemorações de seu centenário de fundação, Adson Matos. Pois é, né, Paulo? Então, assim, parabéns a todos os companheiros que militam tanto no rádio, na televisão, né, na internet, além do que o jornalista, né, ele tem que ser hoje polivalente, digamos assim, né, Paulo? Porque o mundo ele é muito diferente com relação à velocidade que as informações elas têm hoje em dia, né? Antigamente eu lembro o seguinte, né, Paulo? Hoje quando a gente pega um jornal impresso, você está lendo uma notícia de ontem, não é? Como sempre foi, mas só que devido antigamente nós não temos toda essa velocidade na informação, ainda se aceitava, né? Ainda lia-se, ainda se ponderava um pouco mais, mas hoje tudo é de forma muito imediata, né? Os acontecimentos estão aí, a gente acompanha, mas, por exemplo, um desses meios que nunca vão deixar de ser tão presentes na vida do cidadão, do povo brasileiro, é o nosso rádio. Sem dúvida né? alguma. Por exemplo, ontem, né, durante o acontecimento da prisão do ex-presidente Lula, a maioria das pessoas estavam ligadas no rádio, porque ninguém, no celular, às vezes, a conexão de internet ainda é muito ruim no Brasil, né, mas o rádio, onde tinha um rádio, as pessoas estavam acompanhando. Sem dúvida alguma, Adson. E é bom lembrar também que as televisões têm o seu papel importantíssimo. Quem está em casa assiste a televisão e até no carro assiste a televisão, mas o rádio vai onde a televisão não chega. É verdade, e é velocidade, né, Rádio? E também assim a questão
da simplicidade, né, que o rádio ele utiliza para chegar até o ouvinte, né? A televisão tem toda uma complicação, né? Exigem vários profissionais. O rádio aqui, o celular, liga para cá pro estúdio, fala de onde estiver. As edições impressas, elas naturalmente que hoje estampam que Lula diz que vai se entregar, quer dizer, Lula diz que vai se entregar é a manchete, e o Lula se entregou. Acabei de falar nisso, pois né? Você acabou de falar sobre esse assunto, e se vocês hoje pegarem algum jornal, alguma edição impressa, você vai ler que está estampada a manchete de capa de que o Lula disse que vai se entregar. O Lula já está preso já há algumas horas. Pois é, Paulo, isso me faz lembrar assim do desejo que o homem tem, né? Em viajar no tempo, né? Assim, que é um enigma até hoje. Será que alguém já conseguiu fazer essa viagem no tempo? E a gente acaba fazendo, né? Através de um jornal de hoje, tendo uma manchete que já aconteceu há muito tempo. É um fato que já aconteceu, mas é porque as edições impressas no Brasil, elas estão prontas a edição de domingo às 3 horas da tarde, né? Ao meio-dia, né? Ao meio-dia. Mas é por aí. Mas vamos às coisas da cidade nesse instante. E quando se fala em coisas da cidade, nada mais, nada menos do que Adson Matos e Jurandir Vieira conversando sobre o nosso cotidiano. Jurandir Vieira, seja bem-vindo. Alegria do domingo de abril, bom dia. Finalmente, em 2018, cá estamos, eu, Jurandir Vieira, para que nós possamos conversar das coisas da nossa cidade. Só falando aqui de um assunto interessante, o mês de abril é um mês que nós temos um dos maiores volumes de chuvas que a nossa região recebe. Por isso, bom dia, Josué Filho, abril, chuvas 1000, né? Então, todo cuidado é pouco. Existem áreas da nossa cidade em que a Defesa Civil, tanto do estado quanto do município, já mapeou, já alertou, não é, que existem essas áreas que correm muitos riscos para as pessoas que lá habitam. Portanto, você que ainda mora nessas áreas de muito perigo para a sua vida, para as vidas da sua família, tome muito cuidado. Portanto, cuidado ao deixar o idoso sozinho em casa, a criança desacompanhada, papai e mamãe, na hora em que os volumes de água se agigantam, você tem que ter a sua atenção redobrada para que a sua família possa estar segura, não é, Jura? É verdade, os registros não são poucos em Manaus. Todos os anos se repete a mesma novela, os mesmos capítulos, e a Defesa Civil faz a alerta, faz o mapeamento, vai lá, mas as pessoas não têm opção de vida, não tem para onde ir realmente, e correm o risco todos os anos de passar pelo mesmo vexame, né? Mas não é só a capital, é o interior do estado do Amazonas, que é todo ele problemático. A nossa região geográfica já é diferenciada, não é isso? E por conta disso, as nascentes são prejudicadas porque as pessoas também não colaboram, não é isso? E o poder público não tem tantos recursos para atender a demanda que é muito grande. Muitas vezes a velocidade, né? É verdade também, né? Então nós somos pegos de surpresa, às vezes, e por conta disso o prejuízo é total para as pessoas menos favorecidas financeiramente. É lamentável, né, rapaz? É lamentável que isso se ocorra ainda repetidamente, vezes, todos os anos em Manaus. Muito bem, Jurandir, virando aqui a página do nosso Coisas da Cidade, nós também temos aí um volume das viroses acontecendo, né, de forma assim assustadora, né? Então, as crianças, os idosos, mais uma vez, o cuidado redobrado. Evitemos, né, os lugares com muitas pessoas, né, nesse período. Se você tem um bebê recém-nascido, se você tem um idoso em casa, é bom que você possa guardá-los, preservá-los, para com que, se isso acontecer, procure o serviço de atendimento médico com a máxima urgência. Vamos bater naquela velha tecla, Jurandir Vieira. A automedicação, de forma alguma, é benéfica para as nossas vidas. Não é, Jurandir Vieira? Verdade. Olha, o remédio que a dona Maria tomou não serve para o seu José. Essa que é a verdade. E nós temos um costume, um hábito incrível de ser nosso médico mesmo. Não faça isso. Porque às vezes o remédio, em vez de melhorar a sua situação, piora. O que serviu para ela não serve para a senhora. Então procure o setor médico. Você pode pensar que está com dengue, não é a dengue,
é essa virose que está espalhada pelos ares da cidade de Manaus. Até por conta do nosso momento. Também. Do nosso momento de clima que nós vivemos, né? É verdade. Então, Júnior de Vieira, portanto, evitar a automedicação. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quando começar a espirrar, ardência nos olhos, corpo todo doído. Aquela moleza. Pode correr. Não vá tomar um remédio que a dona Maria passou pra senhora, não. O doutor sabe mais do que ela. Júnior de Vieira, seu tchu-tchu-tchu final. É um bom domingo de abril pra todos, que tudo dê certo pra gente. Um tchu-tchu-tchu bem gostoso. Ok, aqui no Estúdio 3 nós contamos com a técnica do excelente, maravilhoso e elegante Chacal Colette. Voltamos ao estúdio principal, hoje com ele, o nosso querido Pândego, o escritor da Rádio Difusora do Amazonas, ele que sabe de tudo, o nosso Hernandes Sampaio, o nosso PC. Hoje nós estamos sob o comando, graças aos céus, do nosso comandante experiente e sempre magnânimo, Paulo Guerra. Bom dia. Menos 6 horas e 54 minutos em Manaus. Menos, né? Menos, Adson. Como vocês inventaram tudo isso? O seu Ptolomeu, né? Nem tanto, mestre. Nem tanto. Vamos falar aqui sobre shopping center, Adson. Posso falar? Pode sim. Do outro lado do Fórum Romano, a coleção de ruínas de Roma, que compõe o antigo centro da cidade, há um prédio igualmente desmoronado que serve de testemunho da nossa paixão ancestral por comprinhas. É o mercado de Trajano, construído por volta do ano 100 depois de Cristo, é considerado o primeiro dos shopping centers. O prédio sofreu alterações ao longo dos séculos e hoje abriga um museu. Como a compulsão humana por bugigangas atravessa culturas e etnias, não é surpresa perceber que praticamente qualquer grande cidade teve um grande conjunto de lojas concentradas no mesmo espaço. Istambul, Teherã, Paris e Milão, por exemplo, desenvolveram mercados tradicionais ao longo da história. Portanto, é grande a disputa pelo pioneirismo do shopping moderno, mas a Sockdale Center de Edina, cidade americana do estado de Minnesota, talvez seja o vencedor por aliar algumas características típicas dos shoppings da atualidade. Em 1956, este shopping foi inaugurado com 2 andares, climatização completa, escadas rolantes, 2 grandes lojas de departamentos e 72 lojas comuns. A obra custou 170,7 milhões de dólares em valores atuais. O primeiro shopping brasileiro nasceu em 1966, quando o Iguatemi abriu as portas em São Paulo. Veja bem que os shoppings datam aqui no Brasil, no mundo em 1956, na atualidade, foi lá nos Estados Unidos. Mas o mercado de Trajano foi construído por volta do ano 100 depois de Cristo. E o Luiz Costa viu tudo isso, Adson. Pois é, inclusive, Paulo, eu estava até lembrando, né, que no início da década de 90, Manaus ganhou seu primeiro shopping, né? E o Amazonas Shopping foi o primeiro shopping, assim, nesses moldes aí, né, aqui do Amazonas. E a gente fica pensando, né, Paulo, hoje nós temos vários centros de compras aqui em Manaus espalhados e a gente fica assim pensando, poxa, como é que era a vida antigamente sem o shopping, né? Nós tínhamos o centro da cidade, é um local muito concorrido. Eu lembro que as pessoas vinham ao centro tanto no final de semana, na sexta, no sábado, e esse movimento emendava aí pelo início da noite até a noite, né? Então nós tínhamos os lugares onde as pessoas se encontravam, né? Nos tradicionais bares aqui do centro. Enfim, isso tudo por conta dessa inauguração, dessa chegada desses grandes centros, foi tirando, né? Centro de compra, no caso dos shoppings, foi tirando o movimento das cidades grandes nos centros da cidade, Paulo. Pois é, aqui no registro da história, um fato interessante nos registros da história, falamos ainda na abertura dessa edição, em 1820, a Vênus de Milo é descoberta na ilha haitiana de Milos. Pois é, Paulo, com relação também àquele fato da informática, né, que você falou do COBOL. Em 1959, uma equipe de fabricantes de computadores, usuários e pessoas de universidades dirigidos por Grace Hopper reúnem-se para discutir a criação de uma nova linguagem de programação que seria chamada de COBOL. Pois é, antigamente, lembra disso, que a informática poucos tinham acesso, né? Então só aqueles que de fato se dedicavam, né, digamos assim, os especialistas.
E hoje, graças que nós temos isso nas palmas de nossas mãos, né? O telefone celular hoje nada mais é do que um computador onde nós utilizamos essa tecnologia e praticamente fica muito difícil a gente não tê-la todos os dias. 6h58. Já tenho aqui à minha frente, devidamente acomodado, o Walker Moraes. Walker, ontem o meu Fast Clube caiu de 4, né? Imagina só. Pô, que é isso, Fast? 4-0, perder de 1-0, 2-0, tudo bem, numa decisão. O Manaus foi bicampeão, né? Bom dia, Paulo. Bom dia. Bem-vindo de volta, Adson. Obrigado. Ouvinte. Tá, tipo, fica preocupado no início da edição do vezes o que aconteceu com o Paulo, mas graças a Deus, só um problema na garganta. Problema rápido de garganta. Graças a Deus tá tudo certo, fiquei menos preocupado. Bom, 4-0 eu perdi no meu bolão, que eu tinha apostado 1-0 no Manaus. Aí só entrei nos acréscimos, o Manaus mandou logo 3 gols e virou um 4-0, fora o baile, contra o Fast Clube na Arena da Amazônia, um jogo único para definir o campeão amazonense, o campeão do primeiro turno, contra o campeão do segundo turno. Derek Derlan aos 14 minutos abriu o placar, e aí nos acréscimos o Romarinho aos 44, o Hamilton marcou aos 46 e o Derlan de novo marcou aos 48. 4-0 para o Manaus em cima do Fast Clube, para o público de 1.101 pessoas. Muita gente nesse clássico, né? 1.101 pessoas. 1.101 Imagine pessoas. só a decisão do campeonato amazonense, 1.101 pessoas. Para uma renda de R$9.010. Aguarde hoje vai ter a decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu. O Remo joga pelo empate, o filho da glória e do triunfo vai jogar hoje. E vai jogar pelo empate. Vamos comentar domingos sobre isso aqui. Essa renda hoje vai ultrapassar R$1 milhão. Uma das rendas mais fracas do Repa foi agora no 2-1 do Clube do Remo, na primeira partida, R$480 mil. Em 3 clássicos, a renda desse clássico, em 3 jogos, ultrapassou os R$2 milhões. Imagina aqui, é triste a gente... Fora a cota da TV, né? Sem dúvida. A cota da TV e cota do governo, porque a cota do governo investe. É verdade. Agora, imagine aqui, isso é muito triste falar sobre esse assunto, não é, Adson? São 101 pessoas na decisão do... 1.101 pessoas. 1.101 pessoas compareceram ontem para assistir a decisão em que o Manaus foi com uma jornada que ele fez durante o campeonato, durante a disputa do campeonato, e mereceu o título, sem dúvida alguma, e aí a prova, 4-0 em cima do Fast, 1.101 pessoas assistiram a decisão do campeonato. Pois é, Paulo, e a gente pergunta o que está acontecendo, né? O que acontece para que o nosso campeonato tenha essa falência assim de público, né? Já que nós temos, a gente faz a nossa parte, né? Enquanto órgãos de comunicação, e eu acredito também que os times, né, Walker, têm feito sua parte também com relação a trazer bons jogos na medida do possível, né? O que pode estar acontecendo, Walker? Eu sendo bem sincero, eu acho que hoje nós temos um público pro futebol amazonense tão pequeno, eu acho que nos anos 90, o Aço, principalmente o Paulo, sabe como era o Vivaldo Lima. Os anos 80 também. Os 80 também. Lotado, o maior público presente apoiando o time amazonense. O maior público do estádio Vivaldo Lima, onde o Fast foi o primeiro campeão, foi Fast e Cosmos dos Estados Unidos. O maior público levado ao estádio. Mas depois a coisa caiu muito na rotina. O Nacional tem quase 50 títulos. E o cara, não vou não, o Nacional vai ser campeão. Todo ano o Nacional é campeão. Então não houve uma disputa, porque os outros também não se prepararam. O Nacional tinha mais poder de fogo para investir também, né? E com isso o Nacional deslancha aí, é disparado o maior campeão do estado. Isso também fez com que perdesse a atração, porque o cara é Rio Negrino, vai jogar com o Nacional, vai perder, porque o Rio Negro está com um time muito fraco, o Nacional é forte, e foi por aí a história. Há um problema também de gestão, né? Há um problema de gestão, essa é que é a grande realidade. Quando eu fui presidente do Fast Clube, os problemas eram enormes. A começar no dia de jogo, que tinha que providenciar desde o gelo, o presidente tinha que trazer gelo. Desde o gelo, eram muitos problemas.
Para você ter uma ideia, eu tive que pagar do meu próprio bolso a passagem de um jogador contratado, era lá da Bahia, para ele retornar. Aí você já imagina como é que era essa história, já começava ali essa grande debacle. Tá bom debacle, não? Tá ótimo. E me diga uma coisa, isso em que ano? Mais de 200 anos atrás. Pois é, né? Imagina só, a dificuldade já existiu e agora... E ainda continua existindo. E nós tínhamos público, né, Paulo? Acho que agora tá bem pior, né? Tava bem pior. O último grande público que eu me lembro foi na época do São Raimundo, quando disputou a Série B. Sem 8 dúvida. mil, 9 mil pessoas por jogo, até mais. O São Raimundo, na realidade, foi E aí quando foi o grande destaque do futebol amazonense, né? Foi o São Raimundo. Nos últimos anos. E com isso, só caiu. E hoje, infelizmente, temos um público pequeno, infelizmente, que torce para os clubes daqui e vão acompanhando os jogos. Vamos deixar, Valquer, o futebol local e vamos nos remeter ao futebol nacional. Hoje muitas disputas, né, de campeonatos. Vamos focar no Rio Grande do Sul. O Grêmio é praticamente campeão, porque ganhou a primeira de 4-0. O Grêmio não vai pegar de 4. Só se fosse um verdadeiro milagre. Ou então uma oração de São Francisco lida pela Dilma. No dia do jogo, o outro time ganhar. No Brasil de Pelotas, lá no Bento Freitas, não vai conseguir reverter um 4-0, ficar discutindo a questão da expulsão do jogador do Brasil, mas acho que bom dia, Manaus. Bom dia, Amazon. Com a expulsão não ia fazer muita diferença. O Grêmio é o time superior, um time que até então é quase rebaixado e chegou nas quartas de final, eliminou o rival e agora pode ganhar mais um título. Pois e o técnico do o Brasil de Pelotas é o Klemer, né? E foi goleiro do Internacional, mas pouca gente sabe que o Klemer surgiu mesmo, ele parece que é maranhense. E o Klemer, ele surgiu como um grande goleiro quando jogava no Clube do Remo. Começou a carreira no Remo? Sim, ele já era goleiro, mas ele foi para o Clube do Remo e lá ele realmente aconteceu. Muita gente fala no Nunes também, falando aqui em coisas da antiguidade, Adson. Uhum. O Nunes, que aconteceu no Flamengo, foi um grande destaque do Flamengo, é o grande nome do Flamengo. Agora, pouca gente sabe que ele era de Pernambuco e quem o trouxe para o Rio de Janeiro foi o Fluminense. Ele não deu certo lá no Fluminense e foi para o Flamengo. E claro que quem se remeter ao esporte no passado vai lembrar também de um grande jogador do Fluminense que foi Antunes. Você já ouviu falar no Antúnio, né? Agora tu me pergunta quem é Antunes. Antunes é o irmão mais velho do Zico, que morreu de infarto. O irmão mais velho do Zico foi o grande jogador do Fluminense, o Antunes. E só para o Nicolau Libório, que conhece muito da história do futebol, deve estar me ouvindo agora e eu vou até convocar o Libório para contar outros fatos ligados ao esporte e a jogadores com ligação com outros grandes talentos do futebol. O caso do Antunes, que era o irmão mais velho de Zico, que morreu de infarto. O irmão, não foi o Zico que morreu, foi o irmão dele, o Antunes, que jogou no Fluminense, que foi que morreu de infarto, o irmão mais velho dele. Mas temos hoje também Corinthians e Palmeiras, que joga no Allianz Parque contra o Corinthians e joga pelo empate também, né? Joga pelo empate também para conseguir ali mais um título paulista. Ontem teve treino aberto do Palmeiras, antes também teve treino aberto do Corinthians na Arena Corinthians. Então, com isso, o público compareceu e agora vai ter hoje o jogo Palmeiras e Corinthians jogando pelo empate. E lembrando que no meio de semana o Palmeiras vai jogar a Libertadores e vai jogar com o tradicionalíssimo Boca Juniors pela terceira rodada da competição. E finalmente vamos falar sobre o futebol carioca. Hoje tem decisão entre Botafogo e Vasco. Mando do Vasco. Hoje é o Mando do Vasco no Maracanã. Também joga pelo empate para conseguir o título estadual dos dois times. O Vasco joga pelo empate, é o Vasco? O Vasco joga pelo empate, 3-2 no jogo de ida e joga pelo empate para conseguir mais um título estadual. Dos times que não foram campeões dos seus turnos, é verdade. E vão duelar pelo título. É o título brasileiro. Só uma informação da base aqui do Amazonas, teve a segunda rodada do Sub-11, que aconteceu ontem no Carlos Amit. O São Raimundo ganhou do Cruzeiro por 2-0. A escolinha do Fluminense perdeu para outro time da escolinha do Fluminense, que é o Guerreirinhos, por 4-0. O Santos ganhou do Barcelona Brasil por 2-0.
E o Real Manaus ganhou do Tarumã por 1-0 no Sub-11. No próximo fim de semana vai ter a segunda rodada do Sub-13 do Campeonato Amazonense de Futebol. E, para fechar, parabéns a nós jornalistas, né? Isso. Parabéns a nós jornalistas, e eu, como na área de esporte, sempre tem que estar presente no momento. É verdade. Então tá bom, Val, que um bom domingo para ti. Muito obrigado pela tua vinda aqui para falar sobre esporte. 7h09 em Manaus. Josué Filho tem a alegria de cumprimentá-lo nesta manhã de domingo. Obrigado, Paulo. Um grande abraço. Na realidade, não foi o pneu do ônibus. Eu dormi um pouco mais. Uma madrugada tremendamente chuvosa. Um Brasil ferido em 2 aspectos, né? Uns que choram porque o Lula foi preso e outros que se festejam com isso. Na realidade, nenhuma coisa nem outra vai mudar o gigante da América do Sul. O que vai decidir é como nós vamos conduzir o processo eleitoral, como é que as coligações, se o Brasil consegue se posicionar pelo menos em 3 linhas. A linha da esquerda, que representa o PT existente, o PCdoB, o PSB, o de centro, que é o PSDB e o DEM, e a direita, que deve vir representada pelo Alckmin, entendeu? Pelo Joaquim Barbosa. Então, agora essa é a hora de medir, o país tentar se reconstruir. O próprio PT não sabe se vai para a candidatura própria, porque não chegará ao segundo turno, e decide apoiar alguém para ter uma fatia de poder, ou se manter a sua identidade, mesmo para perder, disputa, e o nome que se pensa é o do Haddad, porque o Jacques Wagner, governador da Bahia, não foi solidário ao Lula, não foi nem a São Paulo, ficou fazendo as suas caminhadas pelo interior, pelo recôncavo baiano, porque lá ele é candidato a senador. Então é um país que está de ressaca, que se essa segunda-feira ainda não passa. Esse mês de abril, ele é o planeta Marte. Esse mês, ele traz alguns aspectos violentos, né, da história do Brasil. O próprio 21 de abril, Tiradentes, ele traz a data do maior de todos seres vivos depois de Cristo, Leonardo da Vinci, dia 15 de abril. Então, nós temos que ter muita calma, esperar. Hoje ainda é dia 8, é 8 ou é 9? Dia 8. Hein, Paulo? Dia 8. Dia 8, né? Ainda temos aí pelo menos, né, Paulo? 10 dias, pelo menos 12 dias para sair do signo de Áries. Porque aí, pelas Américas Latinas da vida, os dias são os planetas, né? Segunda-feira, Luna, terça, Marte, sexta-feira, Vênus, amor, sábado, tremendo, Saturno, perigosíssimo, domingo é o Sol, hoje é domingo, é o Sol. Agora, por curiosidade, meu querido Paulo Roberto Mitoso Guerra, o nosso bispo não veio hoje? O arcebispo chegou cedo aqui, chegou 1h de viagem, já estava aqui, cansado, fez a sua mensagem, trouxe a sua oração. Nota-se, né, Paulo, que Dom Sérgio está concluindo o seu período com um sacrifício orgânico, essa que é a realidade, né? Ele tem sido, assim, um herói a honrar a batina. A paz é o dom maior de Jesus ressuscitado. Então vamos buscar a paz. Agora, sobre campeonato, tudo pinta para que saia o Palmeiras em São Paulo e o Vasco no Rio. Vantagem é vantagem, Paulo. Essa que é a verdade. Já pensou se o Palmeiras faz um gol? Se o Vasco faz um gol, complica a vida do Corinthians e do Botafogo. Você concorda? Concordo, José, e há de se aproveitar a vantagem, né? Pois é, a vantagem não é apenas do empate, é que se fizer um gol, fica numa situação muito boa. Sem muito dúvida boa, alguma. né? Quem joga pelo empate faz um gol. Sei, o São Paulo que está com dificuldades. Sobre o aspecto político, tá pouquíssima visibilidade. Não chegou a minha bola de cristal. Tomara que as eleições decorram numa normalidade, numa paz. Creio que pela cirurgia que teve que ser realizada, o país agiu bem.
Não sei se outro país, uma Argentina, uma Colômbia, um Uruguai, um Paraguai, aguentava o tranco que o Brasil ganhou ontem. O país ainda tem instituições fortes. Muito obrigado por me conceder esses minutos aqui. Tenhas um bom jornal de domingo. Não tem o roteiro cinematográfico. Fico triste porque grandes filmes deixaram de vir para Manaus, como por exemplo Destino de uma Nação, que trata do Churchill com Hitler, né? E que era um filme que é uma aula para todos os alunos do segundo grau e do nível superior. Ah, sim, Paulo, queria anunciar que a difusora, já no mês de maio, vai iniciar o Cuca de Ouro, né? Nós estaremos premiando, inclusive com bolsa de estudo superior integral, os melhores alunos do terceiro período do curso médio em disputa, em confronto direto, e a difusora e a FAMetro estarão bancando com apoio dos governos. É a nossa maior participação, não é apenas entregar um prêmiozinho, mas uma coisa que possa ser um grande investimento no futuro dessa geração, que tem que ser cuidado. Tá bom? Tá bom, Josué. Um bom domingo para você. Oi. Oi, Josué. Sete horas e 15 minutos em Manaus. Você pode assistir aqui os bastidores aqui dos estúdios da Rádio Difusora nesse instante, através do aplicativo Mano em seu celular. Você baixa o aplicativo e ouve e assiste o Jornal da Manhã. Vai conhecer aqui o Alisson Matos, que está à minha direita, o Valker, que está aqui à minha frente, e também o Hernandes Sampaio, com a sua camisa preta, vestindo a camisa da casa, também ali na operação de áudio. Diga, Josué. A difusora 96.9 lidera na frente da segunda, mais do que o dobro, e a terceira é a 93.7, que é a difusora Band News. Parabéns, garoto. Tá bom, José. Parabéns a todos nós, não é, José? Dar um abraço no garotinho. A verdade é que o âncora é o Jornal da Manhã e o programa do Valdir, tá? Domingo aqui a gente só dá o suporte para manter a posição. Tá bom, José. Muito obrigado. Grande abraço. Um abraço. 7 horas e 16 minutos em Manaus. Vamos às nossas primeiras notícias, Adson. Coisa, né, Paulo? Tem muita coisa. Lula passa sua primeira noite na cadeia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite de ontem a Curitiba, onde começará a cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão pela condenação no caso do Triplex em Guarujá. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é o primeiro ex-presidente do Brasil condenado por crime comum. Antes de se entregar à Polícia Federal, Lula jogou para a plateia do PT com um discurso de 55 minutos, quando atacou magistrados e a imprensa, chegando a dizer que, se voltar ao Planalto, vai regular os órgãos de comunicação. A Associação dos Procuradores da República reage à fala de Lula contra membros do Ministério Público. O ex-presidente atacou procuradores da Operação Lava Jato. A entidade diz que ele nunca foi perseguido e que não pode zombar e menosprezar. Ao procurador da República, Deltan Dallagnol, Lula disse: "Eu quero que ele guarde a convicção dele para os comparsas e as seclas dele, não para mim", disse. Imagine o que o Lula disse, dizendo que o procurador tem as seclas. O presidente do PT, a presidente do PT, que também deve ser presa proximamente, diz que haverá vigília lá em Curitiba até que Lula seja libertado. Preso, Lula terá dificuldade para indicar plano B às eleições e passar bastão do PT. O que se diz, Adson Matos, comentando rapidamente, é de que o Lula vai manter essa candidatura até o fim para que o nome dele não possa ser retirado da urna eletrônica, para confundir o eleitorado. Lança-se um nome e quando chegar na urna vai aparecer ali o rosto do ex-presidente. Ele é uma espécie de confundir o eleitorado. Acredito, né, Paulo, que isso não vai ficar dessa forma, né? Porque, como o Josué acabou de falar, nós temos um país que tem voltado aí, tem resistido muito a esse solavanco, e as instituições, né, estão aí presentes, e a gente espera que tudo possa ser da melhor forma possível. A chegada de Luiz Inácio Lula da Silva ontem a Curitiba foi comemorada com muitos fogos, né? E um show pirotécnico foi realizado
muita gente comemorando, teve muita confusão, 9 pessoas saíram feridas em confrontos lá à porta da Polícia Federal, na bonita Curitiba, a capital do Paraná. E diz que vão acampar por lá. Agora você imagina, só para fazer um comparativo, longe daqui, na África na Coreia do Sul, a presidente foi eleita por esmagadora maioria. Ela tinha uma amiga que ela levou para o governo, cometeram atos de corrupção e ela terminou sofreu um impeachment, foi tirada do governo, saiu do governo, foi realizada uma nova eleição e ela foi condenada na última sexta-feira, televisionada para todo o país, a sessão da justiça, e ela foi condenada a 24 anos de cadeia. 24 anos. A televisão mostrou, ela saiu inclusive do tribunal algemada. Saiu algemada. Todo mundo viu isso. Aqui mais perto no Peru, Ollanta Humala, ex-presidente do Peru, e a mulher dele, a ex-primeira-dama, estão presos. Agora me pergunte por quê, Adson. Por quê, Paulo? Envolvimentos com Odebrecht. Aqui não tem manifestação, não. É cadeia. Sem direito à manifestação. E também, vamos também combinar, não é? Só existe um tribunal. Foi lá, foi condenado, cadeia. Aqui tem primeira instância, segunda instância, terceira instância, embargo dos embargos e por aí vai. E foi nessa que o Lula embarcou. Fez tudo e perdeu todas. Perdeu inclusive anteontem, e o Fachin, ele entrou com um novo pedido de habeas corpus e o Fachin negou. Caiu logo na mão do Fachin, era claro que ele ia perder. Em conversa com interlocutores, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, disse que irá sim colocar em votação na próxima sessão do plenário questão de ordem referente a pedido de liminar sobre a ação que trata da prisão em segunda instância, caso ela venha a ser apresentada pelo ministro Marco Aurélio de Mello. Relator das ações declaratórias de constitucionalidade, AD6, Marco Aurélio já manifestou disposição de apresentar uma questão de ordem ao plenário do Supremo Tribunal sobre um pedido de liminar apresentado pelo PEN, imagine, PEN, Partido Ecológico Nacional, desses partidos que existem no Brasil, protocolada nesta quinta-feira. Sofrido com a prisão de Lula, Marco Aurélio ainda anda atrás de uma brecha para tirá-lo da cadeia. E isso ele vai fazer na próxima quarta-feira. Atenção. Os candidatos que têm direito à isenção na taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2018 poderão fazer a solicitação até o dia 15 de abril. O prazo inicialmente terminaria no dia 11, mas foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INEP. O pedido deve ser feito pelo site www.enem.inep.gov.br. O prazo vai até o dia 11 de abril e foi mudado então para o dia 15. As provas serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. E tenho dito. 7h21 em Manaus, o Globo hoje estampa. Vamos aos principais destaques de capa dos jornais do país. Quase 26 horas após fim do prazo, Lula se entrega à Polícia Federal. Esticou a corda até onde deu. Folha de São Paulo. Operação abafa contra Lava Jato, agora mira prisão em segundo grau, diz Barroso. Barroso já denunciou isso ontem e foi lá nos Estados Unidos. Ele disse que já há aí uma operação abafa na Lava Jato, agora mirando a prisão em segundo grau, patrocinada pelo Marco Aurélio Mello. O estado de São Paulo, rojões são disparados por todo o Brasil após prisão de Lula. Olha só, rojões são disparados por todo o Brasil após prisão de Lula. Quem está dizendo isso não é eu, é o estado de São Paulo. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense estampa hoje. Agnello, Arruda e Filipelli estão entre os denunciados pelo superfaturamento no Mané. Valor econômico. Marina lança candidatura e defende fim do foro privilegiado. Marina Silva é de novo candidata à presidência da República. Sua candidatura foi lançada ontem, Adson Matos. Pois é, né, Paulo? E aproveitando aí esse momento em que o Brasil olhava muito para a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marina Silva, né? Aproveitou e lançou aí a sua candidatura, colocou o seu nome à disposição, né, do povo brasileiro. Agora tem as prévias ainda, né? Do partido, não, as prévias não, as convenções, enfim, para oficializar tudinho. Sim, é certo, tá? Só nas convenções que os nomes são oficializados.
Está lançado. Está lançado. O prazo para políticos fazerem mudança de partido sem risco de perder o mandato ou ter pedido de registro de candidaturas indeferidos na eleição deste ano, chamado de janela partidária, terminou na sexta-feira à meia-noite. Ao menos 12 parlamentares do Amazonas mudaram de legenda. Ontem também terminou o prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para que gestores públicos deixem os cargos que ocupam para disputar as eleições de 2018. Tinham até a meia-noite para fazer isso. A mini reforma eleitoral reduziu o tempo para filiação e troca de partidos. Antes, o prazo era de 1 ano antes da votação e agora são 6 meses. Vamos às mudanças. Vamos conferir as mudanças. Deputado estadual Davi Almeida saiu do PSD e assinou ficha de filiação ao PSB. Belarmino Lins saiu do PROS e assinou filiação com o PP. Orlando Cidade saiu do Podemos, esse deputado, e assinou ficha de filiação com o PV. O Platini Soares, que também é deputado, saiu do PSL e foi parar lá no PSB. O deputado estadual Dr. Gomes saiu do PSDB e foi para o PRP. Wanderlei Dallas saiu do MDB, ainda sem partido, mas já deve ter escolhido, porque só tinha até ontem. O deputado estadual Vicente Lopes saiu do MDB, antigo PMDB, também. E o deputado estadual Sidney Leite saiu do PROS. Deputado federal Conceição Sampaio saiu do PP e foi para o PSDB. Olha, a Conceição Sampaio foi parar no PSDB. O deputado federal Atila Lins deixou o PSD e foi para o PP. O vereador de Manaus, Bessa, saiu do PHS e foi para o Solidariedade. Vereadora de Manaus, professora Terezinha Ruiz, saiu do DEM e se filiou ao PSDB. O PSDB ganhou aí alguns filiados. O vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva, formalizou em dezembro do ano passado filiação ao Solidariedade. Ele deixou o PSDB e assumiu ainda a presidência do Solidariedade. Saraiva anunciou a saída da Secretaria de Segurança Pública na última ele anunciou a saída da Secretaria de Segurança Pública na terça-feira. Ele deve se candidatar na eleição de 2018, mas o cargo para o qual deve concorrer ainda não foi informado pelo Bosco Saraiva. 7h25 em Manaus. Se você jogou na Mega Sena, as dezenas sorteadas foram 06, 15, 18, 33, diga 33, 37 e 40. 06, 15, 18, 33, 37, 40, prêmio acumulou. Adson, vamos agora aos 5 minutos para mudar a sua vida. Vamos falar de saúde, não? Saúde. Gilberto de Paula tem um tema interessante hoje. Então vamos ouvir o que tem a nos dizer Gilberto de Paula. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. Hoje eu escolhi como tema um assunto muito comum, muito simples, mas ao mesmo tempo muito importante. Eu vou falar sobre anemia. No século passado, o Brasil teve uma epidemia de anemia. A anemia era uma coisa muito frequente, principalmente nas regiões agrícolas, nas regiões dos interiores. E isso tinha um impacto econômico enorme, porque uma pessoa com anemia, ela perde energia, ela fica sem energia, ela fica sem disposição. Então, o trabalho dessa pessoa fica menos produtivo. Só para vocês terem uma noção, quando os Estados Unidos teve um problema com Cuba, um problema político, fez com que as fábricas de sucos de fruta que existiam em Cuba fossem para o Panamá, os Estados Unidos observou que a produtividade dessas indústrias era menor do que o era em Cuba. E eles foram tentar entender por que a produtividade das fábricas no Panamá não era igual à de Cuba. Eles descobriram o seguinte, que a população do Panamá sofria de uma anemia coletiva, que era causada por uns tipos de vermes, são chamados de ancilóstomos, e os necátores, que são chamadas de geomintises, que são vermes que a gente pega quando anda com o pé descalço e pisa em fezes humanas que estão contaminadas com as larvas desses vermes. Essa coisa que aconteceu no Panamá, que gerava essa improdutividade industrial, agrícola no Panamá, também aconteceu no Brasil, e o governo brasileiro detectou isso daí de uma maneira sábia e resolveu montar um programa nacional de combate à anemia causada por essas verminoses. E criou um programa de erradicação das geomintias no Brasil, que era o tratamento desses vermes e orientando a população a calçar os pés e evitar de pisar em fezes humanas. E eles criaram
naquela época, na década de 70, eu era menino, me lembro, criaram a figura do Jeca Tatu. O Jeca Tatu era um indivíduo que não tinha energia, era um indivíduo preguiçoso, era um indivíduo improdutivo, que era um indivíduo que tinha anemia. Então, a principal característica das pessoas que estão com anemia é a falta de energia, é a improdutividade, é a incapacidade a falta de força. A pessoa às vezes não tem força, não consegue desenvolver uma atividade física com tempo, ou mesmo uma atividade intelectual com tempo. Para você prevenir anemia ou detectar anemia, basta que se faça um simples exame de sangue chamado hemograma, que pode ser feito em qualquer posto de saúde, pode fazer esse exame, qualquer convênio paga. E o mais importante de tudo, se uma pessoa apresenta anemia, é saber por que ela tem anemia. Ela pode ter uma anemia porque ela não está ingerindo uma quantidade adequada de ferro, ela pode ter anemia porque ela não está ingerindo uma quantidade adequada de ácido fólico e vitamina B12, ela pode ter uma anemia porque ela está tendo um sangramento, ela pode estar tendo uma anemia porque ela está grávida, ela pode estar tendo uma anemia porque o corpo dessa pessoa pode estar destruindo as hemácias dela, que é o que a gente chama das anemias autoimunes. Uma pessoa pode ter uma anemia porque ela está tomando um remédio, e esse remédio acaba tendo uma ação tóxica, destruindo as células vermelhas do corpo. A anemia é uma situação em que você tem um número menor de células vermelhas do que você deveria ter. 7h30 em Manaus. O Jornal da Manhã Especial de domingo vai trazer agora os grandes nomes do Amazonas. E hoje, a Agenaldo Mata fala sobre Marciano Armon. A série Grandes Nomes do Amazonas de hoje homenageia o farmacêutico e professor Marciano Ferreira Armon. Marciano Ferreira Armon nasceu no dia 18 de agosto de 1958 na cidade de Mar de Espanha, no estado de Minas Gerais. Começou seus estudos em sua terra natal, indo depois para o Rio de Janeiro, onde se formou em farmácia pela Faculdade de Medicina no dia 17 de dezembro de 1889. Marciano Armon foi nomeado Major Quartel-Mestre de sua cidade em 1892 e em 1899 foi nomeado pelo então ministro de Guerra, Marechal Medeiros, para o cargo de farmacêutico adjunto do Exército, no estado do Pará. Em Manaus foi nomeado para o cargo de inspetor escolar e logo depois foi eleito interinamente para exercer a cadeira de Física, Química e História do Instituto Benjamin Constant. Marciano Armon ainda lecionou matemática, geografia, pedagogia, francês e botânica, cargo este que exerceu com dedicação até pouco antes de sua morte. Em 31 de julho de 1924, Marciano Armon foi nomeado para o cargo de diretor-geral da Instrução República do Estado do Amazonas. E após a Revolução de 1930, Armon ficou sendo prefeito municipal de Manaus por alguns meses. Enquanto prefeito, Marciano Armon recalçou várias ruas de Manaus, revitalizando principalmente o centro da cidade. Marciano Ferreira Armon faleceu no Hospital Beneficente Portuguesa, em Manaus, no dia 5 de janeiro de 1941. Na época de seu falecimento, Armon recebeu várias homenagens dos jornais da cidade. Existe uma rua com o seu nome, no bairro da Cachoeirinha, na cidade de Manaus. Marciano Armon, ilustre farmacêutico e dedicado professor, com
7h34 em Manaus. Tivemos um problema relacionado com a internet hoje, não é, Adson? Nacional, né? Isso. Da internet mesmo. Problema de internet, os grandes nomes do Amazonas, como a Ciona Armon, foi interrompida aí, porque o arquivo não veio. O arquivo não veio e teve problemas aí. Tava muito lenta a internet. Agora, como diz a vinheta da Ana, repete, né? Repete. No próximo domingo. Pois é, e domingo a gente repete aqui os grandes nomes do Amazonas, como a Ciona Armon. Programe aí, meu caro produtor. Mas vamos agora aos antigos reclames. É isso, não é humor, não é? É humor. Vamos então rir um pouco, vamos descontrair. É hora de humor. Você não sabe o que eu descobri. Todo adulto tem um segredo e a gente pode aproveitar disso. Ah, é mesmo? Como assim? É só a gente chegar pra qualquer adulto e falar: eu sei de toda a verdade. E aí pronto, eles vão dar dinheiro pra gente, vão dar doce, qualquer coisa. Pô, cara, que legal. Mãe, eu sei de toda a verdade. Ai, pelo amor de Deus, toma aqui esse dinheiro. Não diz nada pro seu pai. Pai, eu sei de toda a verdade. O quê? Toma aqui, meu filho, R$10. Mas não conta nada pra sua mãe, hein? Puxa, isso dá certo mesmo! Eu vou ficar milionário com essa história! E olha lá mais um trouxa! Seu carteiro! Ei, seu carteiro! Eu sei de toda a verdade! Você sabe mesmo? Então dá um abraço aqui, filhão! 7h36 em Manaus. Sete horas e 37 minutos, os procuradores estão indignados com Lula depois do pronunciamento ontem dele, daquele comício que ele fez para a militância. Não foi para o Brasil, foi para a militância. Estou lendo agora essa matéria que está saindo. Lula vende-se como um perseguido, o que nunca foi, reagem procuradores. E os desdobramentos, Adson, aí serão muitos, né? Com relação a essa fala do Lula ontem, porque ontem ele jogou pesado. Ontem ele partiu para cima da Globo, da Record, da Bandeirantes, da revista Veja e também de rádio do interior, que diz que fazem uma campanha contra ele. Pois é, Paulo, essa vai ter a reação nisso aí tudinho ainda, né? Já está tendo, né, Paulo, na verdade. Mas num país onde um Supremo tem Lewandowski, que tem Marco Aurélio Melo, que tem o decano Celso de Mello, um Toffoli, que foi advogado do PT, a gente não pode esperar muita coisa não. Tá aí que já na quarta-feira o Celso de Mello, o Marco Aurélio Melo vai colocar aí essa segunda instância de novo, porque o tribunal decide uma coisa, depois ele acha que não era aquilo e vai refazer tudo para ver se cola. Mas vamos esperar. Tudo vai depender também daquele 6-5 que aconteceu na última votação do habeas corpus, não é, Adson? Pois é, Paulo. Então, assim, é uma semana que a gente. O caso só começou, né, Paulo? Porque a corda ela tende a puxar e a gente tem que ficar esperando aí para ver que rumo nós vamos ter nesse Brasil, Paulo. A gente está aqui informando as coisas que estão acontecendo. A Polícia Militar lá em Curitiba
permitiu que os militantes do PT pudessem acampar em uma praça próxima ali à Polícia Federal, inclusive com instalação de sanitários para esse pessoal. Eles vão armar barracas, vão ficar ali o tempo que for necessário, só sairão de lá quando o Lula sair da cadeia. Eles podem passar uma grande temporada por lá, não Adson, daqui a pouco querem uso capião do local onde estão instalados. E deverão pagar imposto também, né? IPTU, etc. Mas queremos interagir com os nossos ouvintes. Jerusa Santos, bom dia para ti. Jerusa aniversariou. Faz 15 dias que a Jerusa aniversariou e ofereceu um café para os seus amigos, comemorando seu aniversário. Tome café no pessoal. Nicolau Libório, bom dia para ti. Dr. Raimundo Silva. Adson, tive a alegria, a satisfação de conhecer esta semana o seu Chiquinho Cameli, que é dono do estaleiro Juruá. Eu tinha muito interesse, eu gosto sempre de saber como é que funciona a construção naval. E foi construir tecnologia de ponta lá no estaleiro Juruá, na construção de grandes embarcações. E seu Chiquinho Cameli, bom dia para ele, todo o pessoal lá, mais de 300 funcionários que acompanham a Rádio Difusora, o Jornal da Manhã. E muitos falaram até dos ventos estão calmos aqui, que eu costumo falar todos os dias aqui, me referindo à velocidade do vento. Os ventos estão calmos. Os ventos estão calmos. E o pessoal gosta, né? Mas isso já é muito antigo e é uma marca, ainda bem. Eu cheguei um Cameli, estive com ele na quinta-feira, eu e o Pellegrini, inclusive, e almoçamos, inclusive, lá na empresa, viu, Adson? Almoçamos. Tapete vermelho e tudo mais para você, Tapete né? vermelho, muito obrigado ao seu Chiquinho pela recepção aí no estaleiro Juruá, onde estivemos na última quinta-feira. Doutor Manuel Barros, bom dia para ele. Luiz Costa, dona Terezinha, Ricardo Jussara, aqui na 24 de maio, seu Cristóvão, agente penitenciário da SEAP, que está acompanhando, que está acompanhando o jornal. Antônio Costa, dona Terezinha, a dona Conceição Paiva, a dona Flora, doutor Mário Amorim, dona Macrina, o Edson Loureiro Gonçalves, bom dia para ele, Manuel Bragança, João Santana, minha querida Lúcia, bom dia para esse casal, o Alexandre Guerra, que gosta dos reclames do rádio. Poxa, legal. Ele gosta. E Raimundo Rocha, o Raimundo Baré, Clóvis Amaral, o homem da toalha vermelha, bom dia para ele, Naí e Renê, lá no bairro do Alvorada, casal Jander e Suelen também estão nos acompanhando, o Flávio Assen e a Rosa também, bom dia para eles. O Julinho do Bradesco, bom dia, Júlio, para ti, seu Fernando também do Bradesco, a gerente Tatiane, lá do Bradesco Prime do Boulevard. Doutor André, que está nos acompanhando lá em Porto Velho, quem está ouvindo a gente, a Andresa, a Adriana, a Débora, Maria Eduarda, o Gabriel, o Guilherme, pequeno Guilherme, e pesando 100 e poucos quilos. Tayla, o Pacote e o Ariel Caleb, que é o Chumbinho. A Jovanca, o Antônio e o Francisco estão também nos acompanhando lá em Curitiba. O Paulo Tasso também está acompanhando o Jornal Especial de domingo. Bom dia para ele, um beijão também para o Paulo Tasso, mitoso. E ainda há pouco recebemos a informação aqui, através do Jurandir Vieira, não sei se o Jurandir informou ainda há pouco, olha, o Lula já tomou café, Paulo, tomou café, tapioca, x-caboquinho, era isso? X-caboquinho, o que mais? Inclusive ele tem um recado aqui da ex-presidente que ele gostaria de transmitir. Então vamos lá. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Isso aí parece mentira, mas foi ela mesma que falou, a Dilma Rousseff. E a Dilma nunca acreditou em Deus, não gosta de igreja, e ontem, se mostrando muito abatida, leu a oração de São Francisco. São Francisco se removeu todo no túmulo. Vou te contar. Pois o São Francisco ontem estremeceu no túmulo, quando, meu Deus do céu, Dilma lendo a minha oração de São Francisco. Imagine só. Tudo pode acontecer, não, Adson? Pois é, Paulo, por isso que eu digo, vamos aguardar, vamos ver esse teatro aí que
chamado Brasil, né? Mas tudo é brincadeira. E, porque o pessoal também está fazendo muita brincadeira aí pelo Brasil, mas o João Santana mandou uma para mim também engraçado do Lula saindo do grupo, né? Do WhatsApp, do grupo das redes sociais. Diz que quando ele tiver o telefone de volta, ele retorna com todo o grupo. Mas é isso aí. Mais alguma coisa, Adson? A feira do artesanato funcionando. Tá funcionando, inclusive a tapioca, né, Jurandir Vieira? Pão com tucumã. Olha, é bom lembrar que o Lula está em um amplo espaço na Polícia Federal. Acho que o Palocci ontem estava muito alegre ontem à noite, Palocci, as tristezas da cadeia, mas ele estava alegre ouvindo aquele barulho de foguetes e estão juntos lá, né? Aquele show. Tão longe. Estão longe, muitos fogos ontem comemorando a chegada do Lula a Curitiba. Mas o Palocci ontem disse, até que enfim você chegou aqui também, não é? Estamos abrigados no mesmo espaço, distante, longe, tão perto, mas é por aí. E vamos aguardar o desdobramento de tudo que vai acontecer depois da oração de São Francisco de ontem. Outras orações deverão ser feitas ao longo dessa jornada. O pessoal todo lá em Curitiba, acampado próximo à Polícia Federal. Pois é, acampado próximo à Polícia Federal, com a devida permissão das autoridades, desde que não cheguem próximo aos portões da Polícia Federal e para manifestações. O Suplicy foi outro que também colocou uma de efeito também no ar, né? Diz que gostaria de ser preso junto com Lula. Suplicy menos, né? Menos. Se o cara tiver que ser castigado, é só ouvir um discurso do Suplicy. Eu vou te contar, olha, eu tenho um castigo para você. Ouça um discurso do Suplicy. Aí é para tirar do ramo. E o Paulo Maluf vai ser julgado na quarta-feira, ou também o pedido de habeas corpus do Maluf. O Maluf também está mais para lá do que para cá. Ele tem mais tempo de passado do que futuro para viver. É por aí. Mas depois de tudo isso, com as devidas escusas, estamos chegando ao final dessa edição especial de domingo do Jornal da Manhã. Falamos muita coisa aqui, coisas aleatórias. A coisa terrível, não é, Adson? Chegamos a 8 horas, Paulo. Pois é, e o Jurandir Vieira, você pode me apresentar aqui o cardápio do café da manhã de hoje, lá na Polícia Federal. Tinha x-caboquinho, não entendi. X-caboquinho e tinha também tapioca. A equipe que trabalhou hoje para vocês no Jornal Especial de Domingo, as participações do Jurandir Vieira, do Valquer Moraes, que falou sobre esportes, a Genaldo Mata, uma participação especial de Josué Filho. A operação de áudio foi de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. A produção é de Adson Matos. Esperamos que o professor tenha gostado, não? Pois é, não reclamou, né? Não falou nada, acredito que sim. Professor, quando o professor reclama é porque o negócio está ruim. Bom dia, professor. E a apresentação foi de Paulo Guerra. Tá bom, né, Adson? Tá bom, tá ótimo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora e tá terminado o programa.